Sempre queremos o bônus, mas nunca queremos passar pelo ônus. Criar dificuldade para vender facilidade. Por que escolher o que não dá certo? Até quando seremos o país do futuro e não o país do agora? Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde sempre iremos falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Antes de entrar diretamente no conteúdo, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe um comentário, nem que seja uma crítica, fale o que você pensa, se você gostou, se não gostou, dê a sua sugestão para que eu faça outros vídeos e esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas e a gente possa discutir um pouco mais sobre esses assuntos que cada dia que passa vem sendo muito tabu no nosso país. Então vamos lá. Essa frase, criar dificuldade para vender facilidade, isso no mundo político é muito comum. Isso acaba sempre vindo do lado da oposição. A gente teve um governo, esse governo era um governo de direita, liberal na economia, e estava fazendo alguns trabalhos em que pesa muito em todos nós, no seu dia a dia. Porém, os resultados estavam aparecendo. Um índice de inflação que já não era visto há muito tempo, taxas de desemprego caindo, taxas de violência caindo drasticamente. Só que isso, gente, passa por uma dificuldade. Para que a gente possa alcançar o bônus, a gente sempre vai ter que passar pelo ônus. Talvez a gente possa ter algumas pessoas aí que consigam chegar diretamente no bônus, um ganhador da Mega Sena, por exemplo, o que não é o caso da grande maioria da população. A grande maioria da população, para poder conseguir ter o que deseja, ela tem que trabalhar muito, ela tem que conquistar, ela tem que se esforçar bastante. E isso passa pelo dia a dia e pelo aprendizado. Então, se a gente for parar para analisar, para pensar comigo. Muita gente quer emagrecer, mas não quer abrir mão de algumas coisas que gosta: sorvete, refrigerante, pão, pizza, uma série de fatores. Além de abrir mão de uma série de coisas, normalmente essas pessoas precisam de mudar os seus hábitos, que é passar a praticar exercício, uma caminhada, uma corrida, pedalar, ir para uma academia. Você não consegue alcançar um resultado sem passar por essa dificuldade. Conseguiu captar mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Você não vai conseguir abrir mão, você não vai conseguir chegar num resultado sem passar por esse caminho. Você pode até ter alguns atalhos, mas só consegue esses atalhos quem já percorreu o caminho. Você não consegue descobrir o caminho percorrendo somente atalhos. Senão, era muito fácil. Para imaginar, você que gosta de estar no dia a dia aqui no YouTube, vendo vários vídeos, quantas propagandas, quantos vídeos aparecem para você de pessoas prometendo transformar R$100 em 1 milhão, R$500 em 1 milhão, fique rico da noite para o dia? Será que isso é tão fácil assim? Ou será que não? Eu não estou dizendo que não é possível, mas você pode até começar com um valor pequeno, mas para você alcançar esses valores tão grandes, não vai ser da noite para o dia, não vai ser fácil, porque quanto maior o ganho, maior é o risco, maior é a responsabilidade. Eu estou dizendo que a gente não tem que assumir risco? Muito pelo contrário. Se você tem disposição para isso, você tem que assumir os riscos para você poder conquistar o que você deseja. Afinal de contas, você é do tamanho do seu sonho. Qual é o sonho que você tem? Você tem sonhos grandes ou você tem sonhos pequenos? Eu gosto de ter o maior sonho possível, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O que não dá o mesmo trabalho é alcançar esse sonho. Mas, se você sonha grande, se você chegar no meio do caminho, talvez você já conseguiu alcançar muita coisa, talvez você já conseguiu oferecer para sua família uma vida muito melhor do que você oferece hoje. Para pensar um pouquinho nisso, tá certo? E aí eu venho para a segunda pergunta. Por que a gente acaba escolhendo o que não funciona? Se a gente sabe que não funciona, como por exemplo, o governo eleito passou 16 anos no comando. Ele pegou o Brasil muito bem, lá atrás em 2002, com muito dinheiro, com as commodities em alta, muito dinheiro estrangeiro entrado. Onde foi parar esse dinheiro? Por que a inflação subiu? A gente até teve um certo crescimento, não vou dizer que não teve, mas ali em 2005 já começamos a ter problema, aparecer desvio de dinheiro para todo lado, era comum conviver
com esses problemas. Toda semana aparecia muita gente sendo preso, Caixa Econômica, Petrobras, Correio, enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu já falei no vídeo de ontem. Inclusive eu vou tentar deixar aqui para você dar uma olhadinha e falar o que você achou. Tá certo? Então, se a gente sabe que não funciona, por que a gente escolheu ele de novo? Eu falo a gente porque não tem jeito. Não foi o meu voto, mas ele vai governar para mim também. É o que eu quero? Não, não é o que eu quero. Mas se ele assumir, eu também vou sofrer com tudo que ele pode vir. E se eu estiver errado, que eu infelizmente acredito que eu não estou, eu vou colher os frutos também da escolha que os outros fizeram para mim. Isso é a democracia. Mas por que a gente acaba escolhendo? Se a gente já teve 16 anos em que não deu certo, não funcionou, e ele vem com as promessas de fazer ainda coisas que são piores do que foi feito nesse primeiro período que passou. Talvez pelo comodismo, talvez pelas promessas. Lembra? Criar dificuldade e vender facilidade. Eles sempre foram uma oposição que falou mal o tempo inteiro, nunca saía nada de bom. Nem o marco do saneamento, que é uma coisa que todo brasileiro precisava. Mais de 50% da população do Brasil não tinha água encanada e nem esgoto encanado. Você que mora na sua casa, no seu apartamento, no seu condomínio, que tem a sua piscina, você consegue imaginar o que é isso? Você utilizar um banheiro e esse escoamento ir para a rua que você mora, em vez de ir para uma rede de esgoto? Você consegue imaginar que para você poder fazer o seu café da manhã, você precisa de pegar uma água no poço, ferver ela antes, fazer todo o tratamento para depois você fazer o seu café? Será que você consegue se imaginar vivendo numa situação dessa? Eu não consigo. Desde que eu sou criança, eu vivo numa casa, numa cidade onde tem rede de esgoto, água encanada, então eu não consigo fazer ideia. Mas eu tento me colocar no lugar dessas pessoas. A gente também analisa. Esse comodismo da gente criar essa expectativa de que a gente vai ter o bônus sem passar pelo ônus é um engano, é um comodismo nosso. A gente já conversou um pouquinho no início do vídeo e eu já falei bastante para você alcançar. Para pensar na sua vida. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você oferece para sua família é graças a quem? É graças ao seu esforço. E você precisa de entender uma outra coisa. Para que você tenha as coisas vindo do governo, para que isso aconteça, o governo precisa ter dinheiro. O governo não gera dinheiro. O governo não tem geração de dinheiro como você tem. Se você é um pintor, se você é um pedreiro, se você é um entregador, se você é um corretor, se você trabalha numa grande empresa, numa multinacional, se você é um diretor, um gerente, um vendedor, não importa o cargo que tem, mas você vende o seu tempo para você receber um valor de pagamento. Você vende o seu tempo para que você tenha um pagamento naquele determinado mês. E o governo não é assim. O governo não está vendendo o tempo dele. O governo está tirando dinheiro da gente através de impostos. Você consome, se você vai no supermercado, se você vai na farmácia, se você paga passagem, se você bota gasolina, qualquer consumo que você faz, o governo está abocanhando uma parte disso. Se você trabalha de carteira assinada, o governo também está recebendo uma parte do que você podia estar, inclusive, ganhando mais. Se você é um empreendedor, um microempreendedor, por exemplo, hoje você tem uma taxa bem pequenininha, onde você tem alguns benefícios já, como aposentadoria, uma série de coisas. Isso já é uma melhoria, mas isso também vai para o governo. Inclusive, quando você ganha o seu salário, a partir de R$2.000 e poucos, você já começa a pagar imposto sobre a renda que você ganha. Enfim, tudo que você recebe do governo, não foi o governo que te deu, foi você que proporcionou. A gente precisa que esse governo gere para a gente o mínimo necessário e não que traga muita facilidade. Porque hoje a gente tem uma população mais velha e aposentada, então o que a gente produz hoje é para pagar essas pessoas que já estão aposentadas. Será que quando a gente se aposentar vai ter uma quantidade profissional suficiente para que a gente possa receber a nossa aposentadoria? Se a gente não pensar conscientemente sobre isso, como que será o nosso futuro? Como que será a nossa velhice? Como que será a nossa terceira idade? Você já parou para pensar nisso? A gente muitas vezes tem que pensar no futuro para a gente poder fazer hoje e a gente colher lá na frente. O que é uma plantação? Planta uma sementinha hoje para daqui a um determinado tempo você colher um fruto, fazer a venda, lucrar em cima disso e fazer novamente todo o processo para que você continue girando. Isso é cíclico. A nossa vida é cíclica. Tá certo? Então, a partir disso, o que eu falo para você? Até quando o Brasil vai ser o país do futuro? Desde que eu era pequenininho, lá na década de 80,
eu escuto falar a mesma coisa: o Brasil é o país do futuro. Mas por que a gente não consegue alcançar esse futuro nunca? Parece que quando a gente está chegando perto dele, ele se afasta da gente de novo. Será que isso é culpa do governo? Ou será que isso é culpa nossa? A gente, o brasileiro, ele, uma boa parte, eu não vou dizer que a maioria, mas uma boa parte aprendeu a gostar de política e está interagindo muito mais. Eu mesmo sou um exemplo. Aos 46 anos, eu só fui tomar vergonha na cara aos 42. E hoje eu tento dar um senso de conhecimento político para as minhas filhas, na qual eu não tive quando eu era criança. Porque não tem jeito. Você não vai conseguir viver sem a política e o político não vai conseguir viver sem você. O político, ele passa. Você tem direito de escolher um hoje. Se ele não funciona, você troca. A política não passa. Então a gente tem que saber por quem a gente vai trocar. A pessoa que a gente está colocando está alinhado com o que a gente gostaria que tivesse? Então você não pode pensar só em uma coisa. Ah, esse político me prometeu X coisa. Será que essa promessa é válida? Será que ele vai conseguir cumprir? Pensa em todo o resto. Você é a favor em todo o resto? Eu, como um católico e cristão, eu tenho que avaliar tudo. Porque inclusive dentro da igreja, inclusive no convívio, junto com as pessoas da igreja, com os vizinhos, com os amigos, a política, ela está inserida diretamente. Ela influencia a todos nós. O quanto você trabalha, se você gosta de viajar, se você vai passear, políticas internacionais, o valor do seu dinheiro, quanto que vale o dinheiro que você ganha, quanto que vale o que você tem. Será que o que você tem vai continuar sendo seu? Isso tudo a gente tem que pensar, pessoal. A gente não pode ficar deixando para amanhã o que a gente tem que decidir hoje. A gente tem que melhorar as nossas escolhas. Não que eu esteja certo. Eu tenho o meu pensamento, você tem todo o direito de ter o seu. Mas hoje em dia, eu tento conversar com as pessoas, a resposta que eu mais encontro: a política já passou, daqui a 2 anos a gente discute de novo. Só que a gente tem que olhar o que está acontecendo com os nossos vizinhos. Venezuela, Nicarágua, Colômbia, Chile, Argentina, todos esses países estão sofrendo porque há pouco tempo atrás eles não quiseram avaliar, eles quiseram pegar o atalho. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Eles quiseram o bônus, porque foi prometido o bônus, mas ninguém falou que eles iam ter que passar por um ônus ainda pior do que se fosse simplesmente correr atrás do seu no dia a dia para poder conquistar com seu próprio esforço. E aí todos esses países estão privando a liberdade das pessoas em prol de uma coisa que não conseguem cumprir. Então vamos ter consciência. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Não deixa de comentar, não deixa de dar o seu like e até mais. Um forte abraço.